A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje nós chegamos na lição de número 4 da classe dos adultos do quarto trimestre da CPAD em 2018, onde a gente vai estudar sobre o tema Perseverando na Fé. Vamos continuar na nossa jornada a partir das Escrituras, a partir da Palavra de Deus. Estamos estudando as parábolas de Jesus, esse gênero literário que vale muito a pena ser estudado à luz das Escrituras, à luz também de ferramentas hermenêuticas. Hoje nós vamos estudar a parábola do juiz ímpio e vai ser uma bênção. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. Então vamos que vamos? Vamos estudar a Palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos em mais uma parábola do Senhor Jesus. Chegamos também em mais uma aula. Chegamos na quarta lição da classe dos adultos. E é claro que estamos estudando o quarto trimestre da CPAD em 2018. E a aula de hoje é fundamental. Vamos estudar sobre o tema Perseverando na Fé. E vamos estimular os nossos alunos a perseverarem na fé. Vamos estudar esses argumentos a partir de uma parábola bíblica, a parábola do juiz ímpio, e vale a pena estudar as Escrituras. A você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, de te receber por aqui. Vou ficar muito feliz se você se tornar um dos nossos alunos. Aproveita também, deixa aí o likezinho, seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a Palavra de Deus. Gente, eu quero agradecer todos vocês que fazem questão, de deixar aí o seu comentário, de deixar aí o seu incentivo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado a você que tem retirado esse tempinho aí para poder dizer que você está sendo edificado à luz da Palavra de Deus. Eu quero agradecer você também que faz questão de colocar aí de onde você está assistindo essa aula. Eu fico muito feliz em saber que essa aula está chegando longe para a glória do Senhor Jesus. Coloca aí de onde você está assistindo, vou ficar muito feliz em ver isso. Vou deixar aí meu likezinho também para vocês. Gente, eu estou deixando aí um link na descrição para facilitar a sua vida, Se você quiser utilizar o material em PowerPoint, o material desta lição, a gente deixa, você pode clicar e baixar, e se você se interessar, pode utilizar isso na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Fique à vontade, gratuito, tá bom? Gente, hoje nós estamos estudando a lição de número 4 da classe dos adultos, onde nós vamos compreender sobre o tema Perseverando na Fé. É claro que antes da nossa ministração, eu gosto sempre de dar algumas dicas para você. Inicialmente, comece a sua lição lendo o texto bíblico da lição. É importante, querido professor, que você tenha em mente a Palavra de Deus, que você tenha em mente as Escrituras. A Palavra de Deus é a sua ferramenta nessa aula, E você vai recorrer muito aos versículos bíblicos que você vai estudar e vai ensinar também aos seus alunos. Não se esqueça de apresentar em sala de aula a verdade prática, assim como o textuário. Uma dica eu quero dar para você: peça um aluno para ler a verdade prática, peça outro aluno para ler o textuário, vai dinamizar a sua aula. Não se esqueça também, querido professor, que a sua lição ela é bem prática e ela possui 3 objetivos específicos. E é importante que você leia os 3 objetivos específicos. Guarde isso, tenha isso memorizado, para você não fugir do assunto, para você não viajar naquela viagem, intergaláctica, viajar na maionese. Cuidado com isso, não se perca em aula. Lembre-se também que a sua lição possui 3 pontos. E além de possuir 3 pontos, ela possui subtópicos. E eu sempre gosto de explicar subtópico a subtópico aqui para você, para que facilite a sua compreensão, para você ministrar para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que Deus use você poderosamente. Uma dica que eu quero te dar, Apresente aos seus alunos o tema da lição, depois você apresenta. Gente, a gente vai estudar o primeiro ponto sobre esse argumento, no segundo ponto sobre esse argumento e o terceiro sobre esse argumento. Isso aqui é uma dica para você utilizar de forma didática, pedagógica com seus alunos. Eles vão ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado e você vai ver que vai valer a pena para a glória de Deus. A perseverança na fé é uma das orientações bíblicas mais urgentes para os nossos dias, para os dias de hoje.
para que os nossos alunos compreendam que eles precisam permanecer firmes em Cristo. E é claro que essa perseverança precisa ser acompanhada da oração. Nós precisamos incentivar os nossos alunos a retornarem para a oração. A oração é fundamental. A oração é conversar com Deus. A oração é o momento em que nós temos um período especial, a nossa vida devocional diante do Senhor. Quando você lê, por exemplo, as Escrituras, especialmente o Evangelho de Lucas, você vai perceber que Lucas, ele apresenta a riqueza da oração. Ele apresenta que o Evangelho em si começa com oração e termina com oração. Você percebe que no relato de Lucas você encontra Cristo iniciando a sua caminhada ministerial com oração e finalizando a sua caminhada, o seu ministério, com oração no Calvário. Você percebe que a oração é fundamental para a vida do cristão. O próprio Cristo utilizou o recurso da oração. E quando a gente fala de perseverança na fé, nós precisamos entender que é de fundamental importância trabalhar o recurso da oração, essa ferramenta que Deus nos deu, em sala de aula, na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a parábola da viúva persistente. Essa viúva é fantástica. E essa parábola está apresentada no Evangelho de Lucas, onde nós vamos estudar esse texto bíblico em si. Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8. Essa mulher perseverou, insistiu e recebeu aquilo que ela precisava. Vamos analisar essa parábola a partir de recursos hermenêuticos. O que essa parábola quer dizer? E vamos observá-la de uma maneira bem prática para a gente poder aplicar em sala de aula com os nossos alunos. O primeiro ponto da nossa lição procura trabalhar sobre o seguinte argumento, interpretando a parábola do juiz ímpio. Esse primeiro ponto, ele possui um diferencial. Ele possui 4 subtópicos, 4 explicações, onde a gente vai trabalhar essa argumentação, como estudar essa parábola. É claro que nós estamos estudando um gênero literário, e a parábola em si possui uma grande verdade. E vamos tentar extrair essa grande verdade, esse grande ensinamento desta parábola, de uma forma que a gente possa explicar e aplicar na vida dos nossos alunos em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: uma parábola difícil. Por que a parábola do juiz ímpio se torna difícil para a sua interpretação? Nós precisamos utilizar as ferramentas hermenêuticas. Gente, você como aluno da Escola Bíblica Dominical, você como professor da Escola Bíblica Dominical, precisa entender que a teologia ela é fundamental para a compreensão das Escrituras. A teologia ela é serva das Escrituras e ela é rainha de todas as doutrinas, ela é rainha de todos os conhecimentos. A teologia é fundamental para compreendermos a palavra de Deus. A teologia, apesar de ser humana, ela é um recurso que nos ajuda a nos aproximar de Cristo. Tem muita gente que critica a teologia. É claro que tem algumas correntes que são correntes liberalistas, mas a partir do momento em que você estuda as Escrituras da forma correta e procura trabalhar a simplicidade da palavra de Deus, você percebe que a teologia oferece para você recursos, oferece ferramentas onde você pode aprofundar no texto bíblico, da importância de incentivar os seus alunos a estudar a palavra de Deus. Muitos estudiosos consideram essa parábola como uma das mais difíceis de ser interpretada. De fato, essa parábola possui alguns detalhes que precisam ser observados. Da importância que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, possa ler essa parábola mais de uma vez, grifando aquilo que te chamar a atenção. Pois a parábola do juiz ímpio tem levantado muitas interpretações, algumas equivocadas, sobre a compreensão, sobre a revelação do amor do Deus vivo, sobre também a bondade e a justiça de Deus. Nesta parábola, nós precisamos observar alguns argumentos bíblicos teológicos que estão impregnados na mesma, para que a gente possa ensinar da forma correta o que a Bíblia quer dizer, da maneira como ela foi escrita e por que isso aqui está registrado, para quem esse texto foi apresentado. É claro que nós vamos compreender por que Cristo ensina essa parábola. Porque essa parábola traz esse recurso fundamental.
esse ensinamento bíblico a partir da mesma e vamos tentar extrair a grande verdade que ela possui. Lembrando que o Evangelho de Lucas em si conta parábolas que somente Lucas registra. E além de somente Lucas registrar, nós percebemos que Lucas tem uma fundamentação real. Ele escreve o seu texto levando em consideração que seria lido por gregos, seria lido pelo excelentíssimo senhor Teófilo. Sobre Teófilo nós não temos muitas informações, mas o Evangelho de Lucas é direcionado para aqueles que são gentios. E daí a importância de entender que essa parábola em si, ela vai promover um conhecimento, um ensinamento para aqueles que não são da estirpe do conhecimento judaico. Lucas capítulo 18, versículo 6. É importante ler esse versículo porque ele traz o discernimento sobre essa parábola. E 3 aspectos nós vamos encontrar nessa parábola. 3 coisas específicas que precisamos observar. A primeira é o juiz, a segunda a viúva e a terceira é o caso da perseverança. Ou seja, essa parábola procura demonstrar para a gente a fundamentação real da mesma, a importância de perseverar. O segundo subtópico, avançando ainda sobre esse argumento, procura analisar o juiz. Vamos entender qual é o papel desse juiz e quem esse juiz representa nessa parábola. Não é preciso você interpretar ao pé da letra alguns argumentos que encontramos aqui. Por exemplo, essa parábola conta a história de uma senhora, de uma mulher, que pede ajuda, pede que o seu recurso seja analisado por um juiz, que é ímpio. E é claro que nós estamos analisando um sistema jurídico que é utilizado em um período patriarcal, que é utilizado também por um sistema judaico. Ou seja, essa ministração, essa parábola é narrada a partir de um acontecimento que está dentro do contexto daqueles que são ouvintes de Cristo. Alguns estudiosos interpretam esse juiz como um juiz que não é judeu, um juiz que é gentil, daí a ideia de ser o juiz ímpio. É um estilo de interpretação para esse texto, até porque, se nós entendermos para quem Lucas está escrevendo, faz sentido o recurso dessa parábola. E se você for estudar Mishnah, você vai perceber que o sistema judaico-cristão em si, ele é um pouquinho diferente. Para essa mulher ser julgada, o seu recurso ser julgado, precisava passar por 3 juízes, e a parábola em si só cita um. Então dá-se a entender que essa situação está sendo julgada por alguém que não é judeu. E a parábola em si, ela dá a entender, a partir da sua narrativa, que esse julgamento é um simples julgamento de um recurso que está acontecendo naqueles dias, de um recurso que essa mulher pede para ser analisado por esse juiz. Portanto, para entender essa parábola, às vezes a gente não precisa ir muito longe compreendendo qual era o sistema jurídico judaico, mas entender que essa mulher estava buscando o seu recurso, buscando a sua vitória, em outras palavras. É claro que naquela época existiam muitas viúvas nos tempos de Jesus e, além do que, essa parábola faz muito sentido para aqueles que estão ouvindo a mesma, que sofriam muito por causa de juízes corruptos, juízes que não tinham valores, juízes que exploravam o povo. Então, nós compreendemos a partir desse estudo em si que dá-se a entender que esse juiz não é um juiz hebreu, possivelmente um juiz gentil. Isso faz sentido porque o Evangelho de Lucas é escrito para os gregos. E há algumas explicações que ele possui para poder trazer esse sentido real para a igreja que estava recebendo esse Evangelho. Quando você percebe isso, você pode avançar. Vamos avançar para o terceiro subtópico que analisa a viúva em si. Gênesis capítulo 38, versículo 14, versículo 19, você entende que as viúvas eram conhecidas por suas roupas, eram conhecidas por sua vestimenta. Uma vestimenta simples, uma vestimenta surrada, uma vestimenta que já demonstrava a sua situação. Naquela época, nos tempos bíblicos de Jesus, muitos casamentos aconteciam ainda com
o jovem rapaz com a moça de uma idade de aproximadamente 13 a 14, 15 anos. Isso dá a entender que os casamentos eram realizados bem cedo. E entendemos também que nos dias de Jesus existiam várias viúvas. Compreendendo a narrativa bíblica, nós entendemos que naquele tempo em si não existia muito recurso para as viúvas. Como as viúvas sobreviveriam? Elas sobreviveriam a partir do recurso dos filhos. Os filhos cuidavam dos pais, até mesmo na velhice. Mas se essa viúva não tivesse aí filhos, ela seria abandonada. Abandonada à sarjeta, abandonada à pobreza, e muitas delas, infelizmente, pereciam. E viviam uma vida miserável. Algumas delas eram até mesmo vendidas ou se vendiam para serem escravas, para poderem pagar as suas dívidas, para poderem sobreviver. E aqui dá para entender o contexto que essa mulher está vivendo. Um contexto de miséria, um contexto de pobreza. E você percebe que ela vai a esse juiz e pede para esse juiz julgar a sua causa, para que ela pudesse resolver o seu problema, pudesse também ter a sua sobrevivência. O quarto subtópico do ponto número 1 nos ensina sobre o caso da perseverança. Qual é a perseverança que essa mulher demonstra aqui nessa parábola? Essa mulher tinha uma causa que deveria ser resolvida e também ser julgada por um juiz, uma causa administrativa, e ela busca o seu recurso. Talvez se tratasse de pendências jurídicas, de dívidas deixadas pelo seu marido, e ela está procurando resolver o seu problema. E talvez na condição que ela se encontrasse, viúva, sem recurso nenhum, não poderia ter nem o recurso de um advogado. É claro que talvez essa situação não permitisse. E ela mesma vai até o juiz buscar a sua causa, buscar o seu recurso, buscar a sua vitória. Capítulo 18, versículo 5, vale a pena ler esse versículo com os seus alunos. Nós encontramos algo aqui que é específico. Essa mulher importunava o juiz. Ela importunava o juiz para que esse juiz julgasse a sua causa, para que esse juiz pudesse lhe ajudar. É claro que a partir daqui nós estamos entendendo a riqueza das Escrituras. Nós estamos encontrando que essa parábola possui um personagem, um juiz que possivelmente é ímpio, alguém que não é judeu. Nós estamos encontrando uma mulher que está buscando um recurso, está buscando a sua vitória, está perseverando e pedindo em todo tempo para que ela fosse atendida naqueles dias. Quando nós observamos isso, nós tentamos aplicar também na vida dos nossos alunos. Às vezes, nós precisamos perseverar, pedindo ao Senhor, buscando a Deus em todo o tempo. A parábola faz sentido quando nós nos colocamos no local em que Cristo está contando essa parábola. Quando nós nos colocamos no papel, por exemplo, dessa viúva, desta mulher que persevera em pedir, que persevera em correr atrás da sua vitória. Quando entendemos isso, podemos aplicar na vida dos nossos alunos. Essa parábola em si enfoca a importância da oração. Ela apresenta esse recurso como um princípio fundamental para aquele que quer seguir a Cristo, para aquele que precisa de algo específico, precisa que a sua situação seja resolvida. Entendendo isso, nós vamos para o ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O ponto número 2 da nossa lição vai tratar sobre a bondade de um Deus justo. A partir de agora, nós vamos entender como Deus se comporta com a oração dos santos, com a oração daquele que pede a sua resposta. É claro que estamos analisando a parábola do juiz ímpio, que é oportunado, que é molestado por uma viúva. Essa mulher insiste em pedir a resposta do seu pedido e consegue, mesmo sendo aquele juiz ímpio. Agora nós vamos entender que o nosso Deus é justo
e como Ele trabalha com as nossas orações, como Ele responde às nossas orações. Ele é fiel para aqueles que perseveram em oração e Ele trabalha em nosso favor e nós precisamos servi-lo de todo o coração. Essa lição, do ponto número 2, possui 3 subtópicos. Vamos trabalhar subtópico por subtópico com você. O primeiro subtópico do ponto número 2 vai tratar sobre o seguinte argumento: Deus é bom. Esse é o nosso primeiro subtópico. De fato, a Bíblia diz que Deus é bom. Ele é bom em todo o tempo. Nós estamos analisando uma parábola bíblica. Cristo está contando essa parábola em um contexto fundamental. E ele está demonstrando que um juiz ímpio, ele foi favorável, ele deu atenção, ele atendeu a uma viúva. Quanto mais o Senhor, que atende os necessitados, atende aqueles que buscam a sua presença. É por isso que é importante você ler o texto de Lucas capítulo 18, versículo 7, onde Cristo explica como Deus trabalha com a oração dos santos, com aqueles que buscam a sua presença, como Deus trabalha com os justos. Ele também trabalha conosco. Quando nós perseveramos em oração, pedindo ao Senhor, Deus responde. Esse é o foco da nossa parábola. Mateus capítulo 7, versículo 11, trabalha ainda mais sobre essa bondade do Senhor, essa bondade de Deus em ouvir os seus servos, em ouvir aqueles que clamam de dia e de noite pela sua presença, para que o Senhor possa agir em nosso favor. Deus faz, Ele é o mesmo e não mudou. Mateus 7,7 diz: Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Quando nós buscamos ao Senhor em todo o tempo, Ele responde, Ele age em nosso favor. Essa é a ideia que a própria Bíblia nos ensina, que Cristo está explicando nessa parábola. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Deus é justo. Nós estamos em mãos analisando a parábola do juiz ímpio. E a Bíblia diz que Deus é justo. A sua justiça também é verdadeira. Além de entendermos que a justiça de Deus é real, nós entendemos que a sua justiça é verdadeira. E em todo o tempo Ele está conosco. Gênesis capítulo 18, 25 diz que Deus é juiz de toda a terra. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Senhor. E a sua justiça não é corrompida, Ele não é corrupto, Ele não é ímpio. Ele trata todos os argumentos, todos os recursos que colocamos diante dele com precisão, da forma correta, da forma exata. Ele nos trata como nós precisamos e por causa da sua graça, por causa da sua bondade, Ele oferece o melhor pelo seu amor através da sua justiça. Entendendo sobre isso, você pode até aplicar na vida dos seus alunos, explicando que essa parábola ela traz esse sentido de uma mulher que busca a resposta do seu recurso com um juiz ímpio e essa mulher é respondida, essa viúva consegue êxito. Quanto mais nós que somos cristãos servimos a Deus, o nosso Deus que é justo, que é verdadeiro, que é bondoso e amoroso, quanto mais o Senhor, Ele trabalha por nós e Ele responde às nossas orações. Isaías 56:1 diz que a justiça de Deus e a sua sabedoria é tão elevada que excede ao nosso entendimento. A bondade de Deus é verdadeira, a bondade de Deus é real e a sua justiça também. Vamos avançar? Vamos para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Deus assume a nossa causa. A justiça de Deus é tão verdadeira que ela está apresentada no plano da salvação. Para você ter ideia, nós não merecíamos servir a Deus. Nós não merecíamos andar com Deus. Mas por seu amor, através da sua graça, Ele saciou a sua justiça. Saciou também a sua ira, enviando Cristo para assumir o nosso lugar. E Cristo assumindo o nosso lugar, nós podemos estar diante de Deus por causa da graça do próprio Deus vivo. Porque Ele nos amou, mesmo sem merecermos, e também assumiu as nossas dívidas, assumiu a nossa causa,
porque Ele nos amou, nós podemos estar diante dele em todo o tempo. Na parábola, nós encontramos uma pobre viúva buscando justiça, buscando resposta. Mas o que Cristo quer ensinar nessa parábola aqui em si é a importância de perseverarmos em oração, a importância de voltarmos o nosso coração para a presença de Deus. Esse é o foco real de toda essa parábola. Esse é o ensinamento, essa é a grande verdade que a parábola possui. Por isso, procure trabalhar a importância da oração na parábola em si, a importância de estar diante de Deus. E a aplicação dessa parábola é bem clara e simples. Se uma viúva pode obter o bem de um juiz ímpio, que não teme o Senhor, quanto mais um justo pode obter o bem do Deus Todo-Poderoso, que o amou, que comprou para si os seus filhos, que comprou esse justo para ser seu servo e também chamá-lo de filho. Essa é a ideia fundamental que encontramos aqui. Vamos avançar? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. O terceiro ponto diz que a perseverança da viúva é uma imagem para nós. A perseverança dessa mulher em buscar a solução com um juiz que não é cristão, em outras palavras, com um juiz ímpio, corrupto, é uma imagem que devemos aprender com Cristo a perseverar em oração. Porque o nosso Deus é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amoroso e está pronto para nos ouvir em oração. Esse ponto possui 3 subtópicos que precisamos analisar e argumentar em sala de aula também com os nossos alunos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. A oração é o foco dessa parábola. Vida com Deus é fundamental. Você precisa, claro, estudar as Escrituras, fazer um bom curso, buscar uma vida acadêmica que sirva a Cristo de todo o coração. Mas para isso dar certo, você precisa ligar com a oração. A oração é fundamental para todo cristão. A oração é fundamental para todo aquele que serve a Deus, desde o novo convertido ao pastor. Todos precisam estar com Deus em oração. A oração, na realidade, não é só pedir, mas também é conversar com Deus. Na oração nós adoramos, na oração nós louvamos. E essa parábola em si demonstra a importância de uma vida de oração. Nós precisamos aprender isso à luz das Escrituras. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que quando perseveramos em oração, nós resistimos o pecado. Nós resistimos o mundo mal. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, Paulo ensina que nós precisamos perseverar em oração para alcançar o nosso alvo, alcançar Cristo, a vida eterna. O nosso motivo de oração não pode ser baseado em alcançar coisas terrenas, coisas materiais. Mas o nosso objetivo é alcançar a vida eterna, estar com Cristo. Esse é o foco fundamental. E a parábola em si responde isso para a gente. Demonstra uma mulher que busca o seu desejo, busca a sua resposta e encontra. Eu preciso buscar o meu desejo, que é estar em Cristo, estar com o Senhor. Não somente obter bens ou recursos materiais, mas servir a Deus em todo o tempo, servir a Deus com o nosso coração. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, uma das características fundamentais desse Evangelho, até mesmo já comentei com vocês aqui, é a oração. Lucas inicia com oração e termina com oração. Lucas diz que a própria igreja, em Atos dos Apóstolos, perseverava em oração. Você percebe que a igreja estava unida em oração. Em oração, Deus levantou novos líderes. Em oração, a igreja primitiva também avançou para compartilhar o Evangelho em outras terras, em outros países. A oração é fundamental. A oração é um recurso. Mais do que ensinar as pessoas a pregarem o Evangelho, nós precisamos ensinar as pessoas a orarem, a buscarem a Deus. Porque a palavra, ela vem quando nós temos uma intimidade com Cristo. A palavra vem quando nós estamos em oração. A palavra surge quando Deus fala conosco ao estudar as Escrituras em oração. Deus ainda trabalha através da oração. Precisamos explicar isso em sala de aula. Lucas capítulo 23, versículo 34, o próprio Cristo exortou os discípulos a fazerem isso, a orarem. A igreja precisa orar.
A igreja precisa buscar o céu. Nós precisamos mover o nosso coração em oração. Os maiores avivamentos da história estão ligados com arrependimento e oração. A oração é fundamental. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser cheios da oração. Como está a sua vida de oração? Faça essa pergunta em sala de aula. Vamos avançar? Vamos para mais um subtópico da nossa lição, o subtópico de número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a perseverança. Você precisa ensinar a orar, mas também precisa perseverar. Essa parábola em si traz um recurso fundamental, a perseverança. Aquela mulher lutou, aquela mulher buscou. Lucas 18:15, Lucas 18:5, ela em todo o tempo oportunava aquele juiz que era ímpio. Nós precisamos perseverar em oração. Perseverar. Buscar a Deus todos os dias, não somente em encontros da igreja, mas nós precisamos ter uma vida devocional com Deus em todo o tempo. Lucas 17:22 nos exorta sobre o tipo ou a respeito da oração que devemos realizar com Cristo. Precisamos perseverar, precisamos estar com o Senhor, porque a glória é dele, a exaltação é dele, e a igreja precisa compreender esse argumento fundamental. Finalizando, vamos para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre a fé. A fé está ligada com a oração. Aquela mulher perseverou e teve a sua resposta. Eu preciso ter fé, perseverar e crer que Deus pode responder. Lucas capítulo 18, versículo 8, parte B. Aquela mulher perseverou, teve fé. Eu preciso perseverar e ter fé, crendo que Deus pode agir ao meu favor, agir por minha causa, responder à minha oração. Lucas capítulo 9, versículo 26. O próprio Filho testemunhará quando você viver em fidelidade com Deus. Nós precisamos permanecer em oração, permanecer em fé, buscando ao Senhor em todo o tempo. Gente, eu espero que Deus tenha falado com você através dessa lição. Te aguardo por aqui, até a próxima aula. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Estou comentando a lição dos adultos, a dos jovens e dos juvenis, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Deixa aí o likezinho, segue a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Até mais.